A gente falou muito sobre educação ambiental crítica, sobre praxis, né, sobre quebra de paradigmas a partir da educação ambiental, para a educação ambiental não ficar só na parte reflexiva, né? Que o verdadeiro objetivo da educação ambiental é a conservação da natureza, é gerar mudança no meio ambiente de fato, né? Em relação a todas as questões que a gente trabalha aí de educação ambiental, água, recursos naturais e florestas, principalmente a gente, bem ligado nesse conceito da parte de florestas. Então, a gente sempre gosta de chamar atenção, porque é muito fácil a gente cair nessa armadilha paradigmática de usar o tema da educação ambiental e acabar desenvolvendo práticas que não vão nos levar talvez a refletir mais criticamente, a tentar superar esses desafios mesmo. E pior, né? Às vezes, como o Pablo sempre fala, falar, por exemplo, de lixo sem falar de consumo, a gente não vai, de forma alguma, diminuir o problema do lixo, a quantidade de lixo que é jogado na natureza, desmedidamente, etc., gerando poluição dos rios, poluição do solo, enfim, tudo isso que a gente já sabe, falando só de separar lixo, né? Então, é basicamente isso que a gente busca tentar no moleque mateiro. A gente abriu a nossa mente para isso, o que é a educação ambiental para a gente, mas muitas vezes, quando nós vamos fazer e a gente vai refletir sobre o que a gente faz, a gente é crítico com o nosso próprio trabalho. Será que essa nossa prática não foi um mais do mesmo? Será que não foi uma aula de geografia fantasiada de educação ambiental, uma aula de biologia fantasiada de educação ambiental, um recreio fantasiado de educação ambiental? Então, é assim que a gente vai aos poucos tentando desenvolver metodologias. Algumas das metodologias que a gente vai trazer e apresentar para vocês foram desenvolvidas pela gente, inspiradas muito provavelmente em outros coletivos de educadores ou professores ou amigos que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho. A gente sempre fala isso, né, que a educação ambiental não tem patente do ponto de vista metodológico. Para a gente não tem, então o que a gente apresenta aqui está no mundo, está na roda, está para todos nós educadores podemos utilizar e criar também, inventar com as nossas próprias referências, com o nosso grupo, aquilo que vai cativar mais os nossos alunos. Então, tudo isso aqui que a gente vai trazer para vocês são tentativas, erros e acertos. Às vezes a gente joga simplesmente para chamar a atenção do pessoal, porque a gente vê que às vezes está disperso, então a gente prefere jogar uma dinâmica, a gente sabe que isso vai chamar a atenção, e aí... Então, são técnicas que a gente busca fazer assim, para estar todo mundo concentrado, coeso, e para que a gente possa sim, pensar criticamente sobre os problemas socioambientais. Acho que é muito importante a gente pensar criticamente sobre os problemas socioambientais nesse momento. Só sobre a agenda, rapidinho, só para a gente botar aqui o nosso horário, a gente está começando agora às 9h, a gente vai até às 10 com a parte das dinâmicas, tá? Aí depois a gente faz uma pausa para o coffee break, aí 15 minutos, 10h15 a gente volta. De 10h15 até meio-dia a gente vai fazer a parte de apresentação dos projetos, né? A gente tem projetos de vários coletivos, e depois a gente faz uma pausa meio-dia a gente volta, para meio-dia e 15 a gente volta para fazer a parte final do dever de casa, né? Que a gente vai fazer hoje ele aqui, e que é o dever para a próxima atividade, para o dia 19 de novembro, né, Sal? A educação ambiental, ela critica essa perspectiva individualista da nossa forma de organização social majoritária, né? Ela acredita que nós temos que ter uma visão mais coletiva e trabalhar mesmo dentro das diferenças. E não negando, achando que eu sei, ou a minha prática não interage com tantas práticas dos outros. Então, essa atividade a gente usa ela para a coesão do grupo, perspectiva participativa e quebra-gelo também. Quando está todo mundo meio assim e tal, a gente usa ela como quebra-gelo também. O Pablo vai entregar uns papeizinhos e, basicamente, a dinâmica é o seguinte: o papel que vocês vão receber é o personagem que vocês vão ser na história. Eu vou contar essa história. Quando o personagem de vocês for aparecer na história, vocês devem se levantar, bater palma uma vez e abaixar. E quando eu falar carruagem, vocês levantam, batem 2 vezes palma e abaixam. E sentam novamente.
É a mesma técnica do morto-vivo. Uma técnica assim apuradíssima, Falei na história. O papel aí, o nome de vocês, o objeto, o personagem, levantou, bateu palma uma vez e sentou. Tipo morto-vivo, rapidão. E falei carruagem, levantou, bateu 2 vezes palma e sentou. Se preparem. Cada um de vocês é parte e é todo. Ó, a primeira ela é de teste, hein? A galera que quiser filmar e botar pra trás que vai ser bonita agora. Bom, é aqui. Vou contar uma história. Quando eu citar seu personagem, você levanta-se e bate uma palma e senta-se novamente. Quando eu disser carruagem, todos levantam-se, batem 2 palmas e sentem em seguida. A viagem estava atrasada porque o cocheiro estava consertando a roda dianteira da carruagem. O atraso o deixava cada vez mais irritado, e o passageiro magro andava de um lado para o outro, enquanto a passageira acalmava o menininho chorão. Quando a carruagem ficou pronta, o velho cocheiro apressou-se em fechar a porta e tirar o capim do cavalo para iniciar a viagem da carruagem. O passageiro magro acalmou-se e até sorriu para o menininho chorão, que agora todo feliz fazia ranger com seus pulos as molas do banco da carruagem. A carruagem iniciou a viagem puxada pelo cavalo, enquanto a passageira sorria para o passageiro magro. Mas, de repente, o cavalo tropeçou, o banco inclinou, a porta se abriu e o cavalo se assustou, obrigando a carruagem a parar para consertar a mola do assento e a roda que havia se soltado novamente da carruagem. A viagem estava atrasada porque o cocheiro estava consertando a roda dianteira da carruagem. O atraso deixava cada vez mais irritado e o passageiro magro andava de um lado para o outro enquanto a passageira acalmava o menininho chorão. Quando a carruagem ficou pronta, o velho cocheiro apressou-se em fechar a porta e tirar o capim do cavalo para iniciar a viagem da carruagem. O passageiro magro acalmou-se e até sorriu para o menininho chorão, que agora todo feliz fazia ranger com seus pulos as molas e o banco da carruagem. A carruagem iniciou a viagem puxada pelo cavalo, enquanto a passageira sorria para o passageiro magro. Mas, de repente, o cavalo tropeçou, o banco inclinou, a porta se abriu e o cavalo se assustou, obrigando a carruagem a parar para consertar a mola e o assento e a roda que havia novamente soltado da carruagem. A viagem estava atrasada porque o cocheiro estava consertando a roda dianteira da carruagem. O atraso deixava cada vez mais irritado e o passageiro magro andava de um lado para o outro, enquanto a passageira acalmava o menininho chorão. Quando a carruagem ficou pronta, o velho cocheiro apressou-se em fechar a porta e tirar o capim do cavalo para iniciar a viagem de quem? Da carruagem. O passageiro magro acalmou-se e até sorriu para o menininho chorão, que agora todo feliz fazia ranger com seus pulos as molas dos bancos da carruagem. A carruagem iniciou a viagem puxada pelo cavalo, enquanto a passageira sorria para o passageiro magro. Mas, de repente, o cavalo tropeçou, o banco inclinou, a porta se abriu e o cavalo se assustou, obrigando a carruagem a passar para consertar a mola do assento e a roda que havia se soltado novamente da carruagem. Gostaram? A pergunta que não quer calar. Quem sabe me explicar a história? Ninguém, nem coletivamente? Suspeitas? Isso. Aí tinha outro lá que aconteceu do homem, a menina, o passageiro. Aí o banco também soltou uma mola. Isso. É mais ou menos isso, né? Agora, o que vocês acham dessa atividade? Por que a gente usa essa atividade em educação ambiental? Por que vocês acham? Exatamente. A gente costuma sempre brincar com isso. Você é parte da natureza ou você é todo? Porque quando você é parte, tem determinadas coisas que você se omite, né? Determinados problemas estão muito longe de mim. As reservas indígenas estão muito longe de mim, né?
Agora, quando você é todo, também, você vê que não está tão longe de você assim. Porque se isso acabar, acaba para sempre. Para quem que for. Então, a gente usa muito essa atividade, primeiro para coesão de grupo, né? Porque ela já é um quebra-gelo. Então, ela faz o pessoal sorrir, faz o pessoal se divertir, e ela pode ser usada com criança e com adulto. É só saber ler, saber quem é o seu personagem. As crianças também adoram. E em roda ela é legal porque você começa a se identificar. Vê quem é o passageiro. Você é passageiro chorão, menininho chorão, você começa a ver que ela também é menininho chorão. Então, você começa a se identificar com pares, né? no todo. Então, você vê que, apesar de você fazer parte de um todo, há, sim, identificações, né? Há determinados personagens que você se sente mais seguro, inclusive, quando ela levanta, você sabe que é a sua vez de levantar também. Então, é aquilo de você saber que você precisa do outro também. Às vezes, o outro é uma referência para você que faz você acertar. E tá legal assim também. E, ao mesmo tempo, somos parte da história e somos todo. Somos uma carruagem também, se consertando e se quebrando no meio da viagem, enquanto ela está viajando, né? E, mais ainda, quando a gente vê que, às vezes, a gente é movido pelo automático. O mais legal para mim dessa atividade é a gente tentar reconstruir. E, por incrível que pareça, façam essa atividade, a gente vai botar no compartilhamento, né? Façam essa atividade, inclusive podem inventar outra história, se vocês quiserem, com outros personagens, porque é só pegar uma história e recortar as palavras que você quer que as pessoas sejam, né? E procurem fazer com os vossos alunos, porque é uma experiência bem legal. Quando a gente faz com criança, geralmente sempre tem uma ou duas que pegam a história do todo, que sabem explicar o que aconteceu em suas palavras. E isso é muito interessante, porque realmente tem coisa acontecendo nesse momento que a gente procura quem se identificar, né? Eu me identifico com esse lado, eu me identifico com aquele lado, né? Eu também sou um todo. Então, na hora que eu tenho que fazer minha parte do todo, eu vou fazer. Mas será que a gente está vendo o contexto em volta de tudo isso? Né? O contexto que faz eu ser, talvez, uma menininha chorona ou uma passageira magra, enfim. Né? Então, essa atividade ela busca também a gente ir além do que está dado e além das referências que nos são dadas. E buscar a razão de ser dos fatos. A gente fala muito isso quando a gente fala de problema ambiental e que você vai desenvolver alguma atividade educativa para trabalhar determinado problema ambiental. Né? Você, por mais que você tenha suas referências, de onde você mora, de onde você estudou, enfim, você também está ligado a um todo e você tem que ir um pouco além daquilo do que é dado para você e procurar ver qual é a história que liga você nesse todo. Então, ela é uma atividade que eu acho bem legal, porque, enfim, ela é divertida, aquece, quebra o gelo, esquenta e faz o pessoal levantar. E a gente identifica, né, fazendo com os seus alunos, é bem mais interessante que você conhece já quem, né, quem é aquele mais disperso. E quando a gente fez com o nosso grupo, né, a primeira vez que a gente fez, a pessoa que a gente acha que é a mais dispersa, que é que não estava entendendo nada que estava acontecendo, que era que tinha sido apontada como a que menos levantava quando falavam o nome do personagem que ele estava fazendo, foi a única que conseguiu entender a história toda, né? Que foi o Chico. E a gente fez isso numa roda, numa fogueira, de noite. Então, foi uma dinâmica bem legal, né? Então, ela é muito, muito, muito boa para fazer funcionar nesse sentido. Dentro de sala de aula, imaginem vocês, né? O barato que a gente viu. O mais legal, fiquei ali filmando, tirando foto. O sorriso de vocês, né? As pessoas, umas muito atentas, assim, concentradas, assim. Só vou falar, bum! Aí levantava, outras rindo. Tinha gente que nem levantava. Tinha gente que... Pablo, o que você achou? Legal? Né? E é bem divertido. Então, é uma dinâmica muito boa para começar um dia, um encontro, fazer no meio de um... Ou até um projeto que vocês vão levar, por exemplo, um projeto coletivo, né? É legal até para você utilizar essa atividade antes de começar esse projeto, para usar isso como exemplo, né? Olha, aqui vai ser todo mundo uma carruagem, cada um vai ser, né, como somos, temos as nossas... a unidade na diversidade e a diversidade na unidade, né? Essa atividade ela fala muito sobre isso. Então, somos uma unidade no meio dessa diversidade de molas e objetos e passageiros e bancos e cavalos, mas somos uma diversidade, cada um é um. Temos alguns parecidos com a gente ao longo da roda. Nos identificamos com esses uns que são nossos pares. Oi, professor, tudo bem?
mas, ao mesmo tempo, também somos parte de um todo, né? Então, isso é bem legal para mostrar que agora a gente vai fazer um trabalho coletivo, que a gente vai começar agora a atuar enquanto carruagem, mesmo sendo cada um quem é. É um pouco assim essa dinâmica. E vamos fazer a outra dinâmica das relações? Legal. Essa outra atividade que a gente vai falar para vocês é bem legal. A gente inventou ela a partir de uma atividade que uma educadora que participou do nosso curso sugeriu. A gente estava fazendo um curso nosso e a gente precisava dividir o grupo em subgrupos, né? O que é uma prática dentro de sala de aula bem corriqueira. Trabalhos em grupo, né? Enfim, maquetes e feiras de ciência, todas as atividades que a gente, às vezes, tem que dividir a turma em grupos. No Moleque, a gente tem muitas atividades em grupo também nas nossas formações. Então, mas a gente não gosta de dividir daquele jeito, vocês para cá, vocês para lá, ou 1, 2, 3, 4. Então, a gente sempre busca alguma dinâmica para a divisão. A gente fez aquela vez, a gente não fez a divisão dos bichos. Semana passada. Semana passada, que teve uma galera que roubou, que eu lembro, ficou de olho aberto, mas tudo bem, porque estava perigoso, né? Estava lidando com um barranco aqui. Mas a gente fez aquela da divisão dos bichos, que pode inventar os bichos locais, enfim, vai visitar algum parque, os bichos que tem nesse parque, ou o bioma, bem bacana também. E essa outra que a gente vai fazer, ela é uma dinâmica um pouco mais complicada, eu acho, né? Ela é menos bagunça, como é aquela dos bichos, que é uma bagunceira só, mas ela tem algo de muito interessante sobre essa coisa de identificação. Bom, a gente vai distribuir para vocês. Olha, é difícil, hein, galera? É para botar para pensar mesmo. Vamos fazer aqui no palco? Eu acho que a gente pode fazer pela sala toda. Eu acho que é melhor, para não lidar com barranco. É o seguinte, a gente vai distribuir para vocês, mesma coisa, um papelzinho, que você vai ser um elemento dentro de uma relação, dentro de um tema. Então, qual é o objetivo? Vocês vão se agrupar. Com o papel que vocês têm, vocês não podem falar nada. Não pode falar, né? Não pode falar. Não pode falar, mas vocês têm que mostrar o papel que vocês têm e tentar achar o seu grupo. É isso, né? Não tem muita dificuldade. A dificuldade é na hora de tentar formar os grupos.